2017 tivemos diversas surpresas no cinema, principalmente no gênero de terror. Afinal, It, a Coisa foi a maior estreia de um filme de terror da história. Hoje, preparamos uma lista para você começar a se programar para o cinema ano que vem. Filmes de terror que vão bombar em 2018. Então, fechem a porta, tragam água benta, suas orações e o fôlego, porque a nossa lista tá só começando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Sobrenatural, a última chave. Nesse quarto filme da franquia Sobrenatural, a doutora Elise Ranier é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México, localizada justamente na casa em que ela passou a infância. Sobrenatural, capítulo 4, tem direção do Adam Robitel, de A Possessão de Deborah Logan. O roteiro é de Leigh Whannell, que está na franquia desde o início e comandou o último filme, Sobrenatural, a Origem. Assim como a Invocação do Mal, essa franquia vem rendendo ótimos filmes de terror, então se preparem. Cloverfield. Olha só, se tem o J.J. Abrams na produção, tá tudo certo, tá tudo bom, tá tudo ótimo. O terceiro filme de monstros e terror, Cloverfield, olha só, promete. Os acontecimentos giram em torno de uma estação espacial americana que depois de um acidente descobre que a Terra simplesmente desapareceu. As coisas ficam mais estranhas quando, então, eles percebem o rastro de outra estação espacial nas proximidades. O filme foi adiado mais de uma vez e começou com o nome de Partícula Deus, e agora está sendo chamado simplesmente de uma sequência Cloverfield sem nome, literalmente. Cadáver. Megan Reed é uma policial reformada que tem lutado contra os vícios. Ela está prestando serviços comunitários em um hospital como parte do pagamento pelo tratamento que recebeu. Contudo, a história fica um pouquinho mais macabra depois que um cadáver misterioso é encontrado no local. Cadáver tem a direção de Diedrich Van Rogen e traz um elenco pouco conhecido como estrelas principais. Aniquilação. Baseado na trilogia Comando Sul, obra sci-fi escrita pelo Jeff Vandermeer e que ganhou o Nebula Award de melhor romance de sci-fi em 2014. 4 mulheres são enviadas em uma missão até um lugar misterioso conhecido como Área X. A Área X está abandonada e separada do resto da civilização. O grupo delas é a 12ª expedição e todas as outras tiveram casos estranhos de desaparecimentos, suicídios, câncer e até traumas psicológicos. A história é bizarra e completamente perturbada. Isso soa muito interessante pro gênero, não é mesmo? O elenco conta com o Oscar Isaac, a Jennifer Jason Leigh, a Gina Rodrigues, Tessa Thompson e a Natalie Portman. O roteiro e a direção ficam por conta do Alex Garland, responsável pelo sucesso de Ex Machina. Winchester, The House That Ghosts Built. De longe, essa é a maior estreia do gênero. Os diretores desse filme são os gêmeos Michelle e Peter Spirik, de Jogos Mortais, O Predestinado e 2019, o ano da extinção. No filme, Sarah Winchester, herdeira multimilionária da fortuna das armas Winchester, constrói uma mansão enorme para expiar a culpa sobre as armas. Ela se convence de que é assombrada pelas almas mortas à mão do rifle de repetição Winchester. Após a morte repentina de seu marido e filho, ela fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, à frente da construção de uma enorme mansão projetada para manter os maus espíritos na Bahia. Mas, quando o cético psiquiatra de São Francisco, o Eric Price, é despachado para a propriedade para avaliar o seu estado mental, ele descobre que a sua obsessão pode não ser assim tão insana. Afinal, o filme leva o público para dentro do labirinto de uma casa que acredita-se ser um dos lugares mais assombrados do mundo. O filme ainda conta com Jason Clarke, Angus Sampson e Sarah Snook no elenco. The Meg. 2 homens com diferentes pontos de vista e experiências de vida superam suas diferenças e unem forças diante de um mal terrível. Um megalodon, predador pré-histórico de quase 20 metros de comprimento, que passa a ameaçar a costa da Califórnia. Isso até parece coisa de sci-fi, né? Mas não é não. O protagonista desse suspense é ninguém menos do que o Jason Statham. O filme é baseado no livro de mesmo nome do autor Steve Alten, que segundo ele, o filme será assustador, pois o megalodon era um tubarão pré-histórico de mais de 20 metros, então já se tornou um clássico. Pra bom ou pra ruim, será um clássico. Predador. O filme será uma sequência do filme de 1987, revelando a expansão sobre a mitologia do predador.
Predador, um alien caçador no qual humanos são suas principais vítimas. O filme vai se passar num subúrbio onde há um garotinho e seu pai no centro da ação. O ator Tom Jane, em uma entrevista, revelou um pouco sobre a trama do filme. A maioria dos personagens será veteranos de guerra com problemas psicológicos, ou seja, estresse pós-traumático, que se encontram em um hospital com Boyd Holbrook, o protagonista, um cara que viu a nave do Predador chegando. Assim, além de virar o alvo do caçador alien, ele envolve todos esses veteranos de guerra, então tiro, porrada e bambo, pode acreditar. Shane Black, o roteirista de Homem de Ferro 3 e que participou como ator no original, escreveu a primeira versão do roteiro com o Fred Decker. Também é o diretor do filme. No elenco estão Boyd Holbrook, Olivia Munn, Edward James Olmos, Keegan-Michael Key, Jacob Tremblay e Sterling K. Brown. Halloween, o reboot. Apesar de problemas de estúdio e produção, finalmente podemos dizer com certeza que uma das franquias mais importantes do gênero terá seu reboot no cinema em 2018. A produção é do James Blum, de A Invocação do Mal e Atividade Paranormal. Ele confirmou que o filme será dirigido pelo David Gordon Green e escrito pelo Danny McBride. No começo desse ano, a Dimension Films perdeu os direitos da franquia, que já durava 20 anos, mas os caras da Blumhouse Productions, de A Invocação do Mal, Atividade Paranormal, etc., compraram As Aventuras do Mal do Michael Myers, zerando quase tudo e deixando apenas o primeiro filme de 78 como original, ou seja, como canon. Nesse filme, a Jamie Lee Curtis está de volta. Mas a verdade, o que a gente sabe é que a protagonista do filme será sua filha, atriz que ainda não foi revelada. O filme também pode ter o retorno do John Carpenter, mas não como diretor, e sim como compositor da trilha sonora. A Hora do Pesadelo. Tentaram zerar a franquia em 2010, mas deu tudo errado. Tanto que cancelaram antes mesmo do filme sair nos cinemas. Desde então, especula-se um novo remake. Foi há alguns meses que confirmaram que isso realmente estava acontecendo, ou seja, o roteiro ficou a cargo do David Leslie Johnson, de A Invocação do Mal 2, ou seja, ele tem alguma ligação com a produtora Blumhouse? Sim, praticamente todos os filmes de terror até 2020 terão os dedos dessa galera que anda mudando e revolucionando o gênero nos Estados Unidos. Em algumas sinopses que têm circulado pelas internet, os elementos novos serão introduzidos na trama, assim como a presença do filho do Fred Krueger. A franquia A Hora do Pesadelo teve seu primeiro filme em 1984. Consagrou Fred Krueger como um dos personagens de terror mais famosos da história do cinema. O Robert Englund ficou iconizado como Fred Krueger em 8 filmes da franquia, e muitos fãs ainda sonham em vê-lo novamente como personagem, mas ele já confirmou que dessa vez não quer mais fazer o papel. O filme ainda não tem uma data de estreia. A Freira. Mais um spin-off de Invocação do Mal. Dessa vez, o filme contará a história de um dos personagens mais misteriosos da franquia, a Freira do Capeta Valak, que quase deixou o casal Lorraine e Ed Warren de cabelos brancos pela dificuldade que deu para combatê-la. O elenco do filme conta com a Thaisa Farmiga e será dirigido pelo Corin Hard, de A Maldição da Floresta. O Mestre dos Brinquedos. O terror cult O Mestre dos Brinquedos ganhará uma refilmagem produzida pelo Lorenzo de Bonaventura, o mesmo produtor da franquia Transformers. Ele será escrito pelo S. Craig Zahler, de Bonnie Tomahawk, com Kurt Russell e o Patrick Wilson. De acordo com as informações do site The Hollywood Reporter, a refilmagem será parte de uma franquia que irá expandir a mitologia criada pelo produtor americano Charles Band, que fez seu nome ao criar uma série de franquias de filmes de terror de baixo orçamento, que uniam terror e doses de comédia. O remake promete unir o ar cômico com a violência das mortes causadas pelos bonecos. O primeiro filme da franquia Puppet Master trazia a história de bonecos que ganharam vidas graças ao antigo feitiço egípcio. Cada boneco é dotado de seus próprios poderes, que são uma ameaça aos humanos, dependendo de suas intenções. Aqui há espaço para vilões, anti-heróis e heróis, e me assustaram por toda a infância. Afinal, passava praticamente toda semana no SBT pela tarde, né? Caixa de Pássaros. Feita pela Netflix e estrelado pela atriz Sandra Bullock, o filme, com direção de Suzanne Bayer, de The Night Manager, e roteiro do Eric Heisserer, de A Chegada, é baseado no livro de Josh Malerman e é ambientado em um futuro pós-apocalíptico onde uma mãe e seus 2 filhos pequenos são sobreviventes de uma força alienígena, algo que causa uma violência mortal na população. Sempre que alguém olha diretamente para isso, ela surta e começa a matar as pessoas à sua volta. Por isso, nessa nova realidade, todo mundo sai com os olhos vendados. O livro é famoso e suas críticas são bem interessantes. No Dormirás.
é um filme espanhol dirigido pelo Gustavo Hernández. A história acontece em um hospital psiquiátrico abandonado, onde um grupo de teatro vanguardista com insônia preparou a montagem de uma peça criada há 20 anos por um grupo de pacientes. Ao longo de dias sem dormir, eles atingem novos limites de percepção, que enfrentam energias e histórias escondidas daquele lugar sombrio e agora macabro. A Escola. Esse deve ser o segundo melhor filme dessa lista. O trailer é bem macabro. Amy é uma cirurgiã atraente e bem-sucedida que luta para lidar com seus deveres na sala de emergência e os de jovem mãe cuidando de seu filho hospitalizado que caiu em coma. Depois de ser repreendida por seu chefe, o Dr. Wang, por acreditar obsessivamente que seu filho vai acordar, ela fica presa em um tipo de coma purgatório próprio numa escola, onde crianças de seu passado emergem para provocá-la e testá-la, pondo em dúvida se Amy será capaz de salvar seu filho e deixar aquele pesadelo. O bagulho é sinistro, viu? A Escola é dirigido e escrito pelo desconhecido Storm Ashwood. E claro, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau!